Alô, Libedos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e estamos aqui com mais um mestre incrível, Cid Orna, pelo fato de ser um RPG dentro do mundo invisível, as suas técnicas, a sua interpretação, vozes, para quem não... Nossa, depois eu vou deixar todas as coisas para vocês seguirem, porque é um mestre incrível, com todas as habilidades, e a gente vai conversar um pouco mais profundamente sobre as técnicas, sobre estilo, sobre o mundo invisível. Tem bastante coisa que eu quero perguntar, então Cid, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Rafa, boa noite, pessoal. Muitíssimo obrigado pelo convite. Estamos aí. Então, Cid, para a gente começar, eu queria saber, eu fiz até essa pergunta pro Reat e pro Ig, mas eles mais contaram como foi mais ou menos o convite. Então eu queria saber como que surgiu a ideia de fazer um RPG, como nasceu o X? Com os amigos a gente começou meio pela beirada, a gente sabia da ideia do RPG, mas ninguém tinha os livros, então a gente inventava os nossos. O primeiro contato que eu tive com o material mesmo era um xerox dos clãs da Camarilla da terceira edição. Eu achava que o livro inteiro do Vampiro à Máscara era só aqueles 8 clãs. Então eu acho que a vontade de fazer RPG veio antes de sequer saber exatamente o que era RPG. A ideia sempre me automaticamente, quando o conceito mesmo abstrato surgiu na minha vida, eu lembro de automaticamente pensar: cacete, é isso, eu gosto disso. E pula alguns anos para frente, alguns anos de Vampiro à Máscara, inclusive, depois, é, a gente queria jogar Cogito para todos os efeitos, a gente queria jogar com anjos e demônios num conceito, num contexto bem humano, bem mundano, bem mundo real. A gente gostava muito de as nossas primeiras influências. A primeira influência, com certeza, foi que a gente até esquece quando a gente fala do Cogito, mas foi o Anjos Rebeldes, The Prophecy, eu acho que é o original, que é o Anjos na Terra, né? O Gabriel é o Christopher Walken, tem uma pira bem humana, assim, e a gente pirou muito nisso. Daí na sequência vem o Constantino, mas o Constantino, o filme é muito mais focado, né, no Anjos e Demônios. Então dá para dizer que é um misto de que a ideia de criar, de um jogo de contar histórias sempre me agradou, e daí de repente tinha vamos dizer assim, tinha um tipo de mundo que a gente queria explorar que não tinha até o nosso alcance, né, Brasil, começo dos anos 2000, etc. A gente não tinha acesso, então a coisa mais natural do mundo era fazer o nosso, né? E até o pessoal, o Vini, o pessoal que joga ali, tem alguns que já jogaram comigo há muito tempo, e a primeira versão do Costa é um caderno, você devia ter pego para te mostrar, mas é um caderninho pequeno, tudo. Aí tem uma primeira versão do Costa que foi uma impressão que a gente fez do PDF que a gente tinha criado só para gente poder usar para anos. A gente tem tudo isso. Claro, no sentido de que não é precisa fazer tudo, mas o mais difícil, entre aspas, que é ter uma ideia que você gosta muito e ter tempo de desenvolver ela organicamente, sem a motivação comercial, sem a motivação, sem nunca ter passado pela nossa cabeça a ideia de que a gente ia mostrar para outras pessoas. Então tudo isso já estava feito, né? Quando a ideia surgiu, quando a vontade de ter o X surgiu, a gente já tinha corrido muito, digamos assim. E bom, você que já conversou com o Wig, o Kong, todos nós temos backgrounds profissionais, ou seja, vidas fora do RPG que deram pra gente muita experiência de como é produzir coisas, né? A nível profissional, a nível de projetos pessoais, todos nós somos, como diz o meu chefe no trampo, nós somos punk do it yourself. Somos pessoas que tiram ideias do papel de alguma maneira desde sempre e profissionalmente desde o começo das nossas carreiras, né? Eu, hoje em dia, o meu título no trabalho é produtor criativo. É exatamente isso que a gente faz. Então, pega de um lado a vontade
que a gente já tem tudo isso criado muito na base da paixão, muito na base do amor, e um know-how de mercado que veio por outros lados, mas que é muito orgânico e natural para a gente aplicar no RPG, né? Então, acho que o X tem agora uns 5 anos, 5 para 6 anos, digamos 6 anos que a gente resolveu que o Cogito ia ser um livro, 5 que a gente estava, né, fazendo um financiamento e tal. Acho que são histórias de individuais e coletivas de 15, 20 anos que eventualmente convergem 5 anos atrás, quando a gente falou, ok, agora a gente não sabe por que não fazer, digamos assim. Esse é a curta, longa versão de como começou o X. Cid, uma coisa que eu queria saber, ainda mais pegando toda essa questão de background, até que você falou de que começou com os clãs da Camarilha, é, a vontade de criar algo, porque normalmente quando a gente fala de RPG, normalmente vai pro clássico, né? Às vezes um D&D, um medievo, um fantástico, mas tanto a proposta do X, que é algo bem mais narrativista, com algumas puxadinhas para o terror, um pouquinho para o horror, dependendo de qual caminho vai levar, apesar do Sempiterno também ter essa pegada um pouco de terror, que pode tanto levar para um mais pesado, mais para o infantil, mas de onde veio essa ideia de tanto seguir para o lado mais narrativista, quanto fugir do clássico e ir mais pro indie? Eu acho que, bom, por partes, como eu disse, eu acho que a gente estava. O Cogito, que, né, onde nasceu o mundo invisível, onde o sistema Signum começou a nascer, o embrião da coisa toda, ele surgiu por uma necessidade de algo que a gente não tinha como sanar, né? Como eu disse, mu- é, acho que demônio, já existiam alguns jogos, temporalmente falando, existiam jogos que teriam sanado a nossa necessidade, mas não estavam ao nosso alcance, né? Internet moleque, você tinha que conectar aí na internet, você não podia usar o telefone. Eu passei por literalmente tudo isso. Você ligava para as pessoas depois da meia-noite porque era mais barato do telefone fixo, enfim, eu sou velho. É, então, se a gente queria jogar um fantástico, um medieval fantástico, eu tenho os livros do D&D terceira edição. Mais honestamente, acabou sendo mais como um colecionável do que como um jogo. Mas se a gente quisesse, ele estava ali. Assim como a gente chegou a jogar lá pelo começo, assim, a gente chegou a jogar 3DT, né? Na época era 3DT, o Tormenta depois, mas então existia como sanar essa necessidade, né? E daí o Vampiro veio para mostrar outra coisa, né? Veio para dizer, cara, dá para ser dark, dá para ser sério, dá para ser mundo real, dá para trabalhar com ansiedades e medos e traumas e conquistas e coisas boas, enfim, é evocativo. Para mim é muito evocativo você jogar num mundo que quando eu descrevo a rua e o shopping ou o que for, a gente está falando uma língua universal, no sentido de que todos nós temos referências muito claras disso. Se eu disser que é um castelo, ok, cada um tem um castelo. Se eu disser que é um castelo húngaro de não sei quando, muita gente não vai ter a referência. Então, eu tenho a sensação de que quanto mais fantástico, mais a gente se afasta de uma linguagem comum. Consequentemente, se eu fizer o leilão, né, no mundo, além do véu, quando uma aranha gigante surge e eu preciso descrever uma coisa Lovecraftiana, o ambiente é uma biblioteca. Então, tipo, ok, todos nós estamos na biblioteca, né? Digamos assim, um narrador competente vai colocar vocês na mesma biblioteca, e a partir daí ele pode introduzir o horror, ou o fantástico, ou, né, o inesperado, e não subverter, mas diversificar a imaginação da cena, a forma que a cena se solidifica na cabeça de cada um, porque você criou um senso comum de entendimento muito rápido, né? Sem eu ter que descrever o tipo de pedra de um castelo, eu posso te dizer que é uma rua de paralelepípedo
meio que qualquer pessoa vai ver a rua de paralelepípedo, saca? É, ok, dito isso, eu acho que o, não, eu acho que não é tanto uma questão de fantástico ou indie, né? Porque tem gente fazendo indie fantástico, pessoal que tem trocado bastante ideia do. Tem aquele Punk's Paradise, ele também tem o Minimal Quest, que é, né, um minimalista, piriri que ele está desenvolvendo, que é mega indie. Eu acho que, de certa maneira, se você for pensar na trajetória como criador, nossa trajetória como criadores, sim tem um paralelo que seria diferente se a gente escolhesse a fantasia, né? Seria um caminho diferente. E dentro da gente se propor a criar algo que já tinha esse contracultural, digamos assim, ou contra uma quebra de expectativa, aí eu acho que a gente já mordeu uma parada tão estranha para mastigar que não é agora que a gente vai comprometer, saca? Não é agora que a gente vai tentar fazer um City of Mist 2 BR, saca? Que assim, sem ofensas, mas com ofensas, o meu grande problema mercadológico com o RPG fantástico é que a maior parte deles está tentando reinventar algo que já existe. Tá tentando criar o seu próprio lore mega longo que, cara, é meio que Tolkienesco e meio, sabe? Eu acho que existe uma reciclagem muito intensa, assim, na alta fantasia, principalmente, né? E eu acho que agora tá começando a se espalhar pro Dark Fantasy também, com Morkborg, etc., com o sucesso que eles têm, tá começando a pintar esses... não chega a ser um clone, mas, sabe? E eu acho que se, tem menos coisas pra gente acabar caindo no mesmo buraco, no mesmo balaio, pelo menos, nessa fantasia, nesse new weird, né? Nesse novo estranho, nesse Lovecraftiano 2024 que a gente escolheu habitar. E também eu acho que, voltando para o meu primeiro ponto, eu acho que essa vontade de ter um senso comum mental e com a quebra disso é muito Lovecraftiano, né? Tipo, as histórias desses autores se passam em lugares que eram extremamente reconhecíveis na época, mas ainda são reconhecíveis pra gente. Mas daí vem uma parada que, filhão, entendeu? Agora que você imaginou a cidade pitoresca à beira do mar, tem gente de peixe. É esse lugar que a gente quer habitar, saca? A gente quer habitar aí, mas de novo, a gente também não quer cair no Call of Cthulhu, que tem N coisas muito legais, mas eventualmente a gente tá xerocando, saca? Eventualmente a gente tá usando as mesmas divindades, o mesmo mundo para fazer um jogo diferente. E a nossa proposta como você sabe melhor do que muita gente, cara, a gente quer um mundo onde cabe muita coisa diferente, saca? A gente quer que exista espaço para coisas diferentes coexistirem e pessoas terem ideias completamente diferentes a respeito do que é e não é, e essas coisas funcionarem juntas ainda de alguma maneira. Sim, e é bem legal porque, pelo menos a proposta que se traz do mundo invisível, algo que eu particularmente gosto bastante da tríade Dark, né, que é vampiro, lobisomem, changeling e tudo mais, é o fato de você poder esse tanto um quê de uma imersão mais realista pelo fato de que na minha época que eu joguei Vampiro, as sessões aconteciam em São José dos Campos, aqui na minha cidade. Então, assim, o mestre se dava ao trabalho de, por exemplo, fazer algumas pesquisas do tipo, tal moleque sumiu na Zona Norte. Foi um vampiro que sumiu o cara. Uma família foi encontrada morta no bairro de não sei o quê. Foi um lobisomem. Então, você consegue criar essa aproximação quando existe esse lugar comum. Então, eu acho muito legal do quesito do mundo invisível dar essa possibilidade e por ser um mundo aberto, né, eu não vou dizer com buracos, mas assim, ele aberto o Ele não suficiente, é inteiro mapeado, vamos dizer não é assim. inteiro mapeado, exatamente, era esse que eu queria chegar, porque no caso, existe os anjos, existe os demônios, existe os sensitivos, mas não impede de, por exemplo, você puxar um pouco, até mesmo que quando você narrou no Véu, falando que algumas criaturas são reais, outras são apenas imaginário a partir do coisa. Então você pode colocar na sua mesa que, eu quero que
o Ícaro seja de verdade, mas eu quero que, por exemplo, Zeus seja de mentira, seja, tipo, na verdade, uma outra coisa. Então, eu acho muito gostoso do Mundo Invisível é que ele te dá uma base sólida para você criar em cima e adaptar dentro das coisas pela solidez e os ganchos que deixam abertos. Total. Essa é a mira, digamos assim, né? É te criar uma sensação. É uma coisa que a gente fala entre a gente que eu acho que se tem alguma coisa que a gente oferece para nossa comunidade é um espaço seguro para você ser estranho. É um espaço seguro para você dar ideias que, sei lá, eu me lembro de o Felipe Mefisto, que estava sempre nas lives e tal, ele tem um grupo de tipo assassinos, assim, que ele meio que foi dividindo com a gente, que é da Compendium. Só que um é tipo, meu, é um monstro, é um magos de merda. Tipo, ele é todo merdoso e não sei o quê. As ideias eram tão malucas, tão intensas, assim, tão pesadas, curiosas, engraçadas, bizarras, que eu fiquei pensando, tipo, caralho, sabe, aonde que eu ia, que essa pessoa teria o espaço de criar essas ideias tendo certeza, porque, claro, nesse caso ele tá falando diretamente com os criadores, né? Mas mesmo assim, ele tinha certeza que quando ele falasse pra gente, a gente ia falar, meu, genial, porque de fato, entendeu? Cabe, tá, tem esse espaço, né? E o que você falou do Sempiterno, é meio que a solidificação, o embodiment disso é a gente ter feito na mesma campanha Diabolique e Sempiterno, né? É o jogo de sociopatas competindo por fama digital e crianças aprendendo a existirem num mundo mágico gigante. Eu acho que era a expansão do mundo invisível justamente nesse sentido de saca só, saca? Se a gente sabe o quão longe dá para ir, a gente quer mostrar para vocês o quão longe dá para ir. E se tudo der minimamente certo, as pessoas vão ter ideias cada vez mais insanas a partir disso e a gente vai ser muito feliz com isso. Sim, e eu acho muito legal esse ponto que você trouxe de um ambiente seguro para os estranhos. Eu achei muito legal essa colocação, porque não estranho por estranho, porque no caso, de uma forma geral, hoje, no caso, RPG, nerdice, de uma forma geral, já está sendo mais visualmente aceito como geek, porque antes era o estranho, agora é mais, atende até o termo. Mas é legal porque é muito mais fácil você apresentar um elfo, um anão, porque tem lá um mainstream com o Senhor dos Anéis, com os Percy Jackson, com os Harry Potter, e apresentar um cutulesco é um pouco mais complicado pelo fato de ser extremamente nichado, no caso Lovecraft, o Edgar Allan Poe, terror de uma forma geral, eu vejo que a galera tem uma visão assim muito muito radical de terror, medo e acabou. É algo. E existem diversos níveis de medo, e eu acho que esse. Tanto o medo do desconhecido a partir de um suspense, de não saber o que tem atrás da porta, até uma criatura grotesca que pinga sangue no seu cangote e você sente um arrepio, são níveis. E eu acho muito legal quando o ambiente que vocês criaram permite que tudo se coexista e aquele rapaz, aquela moça que às vezes queria, no caso, expressar as suas ideias um pouco mais darks, tem essa liberdade que é algo que talvez uma fantasia, uma alta fantasia não permitisse muito. E até diria que sim, você tem espaço para ser mais dark, mas sim, você também tem muito espaço para ser real, no sentido de tem um jogo que eu gostava muito, que durou uma mesa offline e tal, que durou um tempão, que eu chamava de Protetores do Bairro, que era um ex-pugilista que tinha uma academia. Até é um personagem pronto que acabou entrando no Cogito, esse, que era o personagem do Isaac. É um ex-pugilista que tem uma academia meio caída, uma assistente social, um cara que sonha em ser da Broadway, e essas pessoas, tipo, muito
mundanas, assim, e era, né, um anjo caído, coisas assim, e a pira deles era tentar ter os próprios arcos, né, tipo, manter a minha academia, alcançar o meu sonho de estrelato, parará, mas no contexto de você estar protegendo o bairro ao qual você pertence. De que tem gangues de demônios que aparecem para intimidar as pessoas, que tem que os lojistas estão sendo extorquidos, parará. Eu acho que tudo isso, sei lá, eu acho que cria uma oportunidade, como eu disse, de expressar não só o Dark, mas as ansiedades sociais, sabe? É uma forma de você tem uma pira de que o terror é bom porque ele te prepara para coisas, tipo, porque você tá lidando com coisas traumáticas dentro de um contexto tão seguro de saber que não é real, que é potencialmente bom para você lidar com traumas futuros. Eu acho que é meio que isso, saca? Você expurgar, você falar sobre, você conseguir ter algo, me fugiu agora o termo, mas playful, game-like, enfim, sabe, você ter um ângulo, um viés para lidar com coisas que existem sim na tua vida, mas e se você fosse um anjo capaz de fazer mais sobre isso, sabe? Você ainda ia querer ter a tua própria vida, mas você ia poder fazer mais sobre isso porque você tem algum poder ou porque você tem um senso de responsabilidade maior do que nós como humanos normais temos, sabe? Eu acho que claro que dá para trabalhar esses temas na fantasia, dá para trabalhar esses temas em qualquer contexto. Um western weird consegue ter boas questões sociais se quiser, mas volta para o nosso ponto. Quando eu falo de pobreza, de exposição social, de situação de fragilidade, parará, no contexto urbano, todo mundo sabe. Você tem que ser o riquinho rico, sabe? Você tem que ser alguém totalmente que cresceu embaixo de uma pedra de ouro para você não entender o que são esses. E, cara, o jogo que se passa em Nova York, o jogo que se passa em São Paulo, quando você passa por alguém, por uma população indigente, por uma população sem casa, é a mesma coisa, sabe? São pessoas vulneráveis, ou são bairros vulneráveis, ou são, né, ou a pressão corporativista, ou a pressão, ou a falta de cuidado governamental. Tudo isso é universal. Só que e se fossem demônios piorando a situação e anjos tentando melhorar e magos tentando, sabe, fazer. É onde a gente tira uma brisa, mas não muda o fato de que a gente tá falando sobre assuntos, sabe? Não muda o fato de que até nós, como editora, nós não somos um corpo político, mas ninguém é apolítico, sabe? Quando a gente trata de certas coisas, a gente tá dizendo um pouco do que a gente pensa sobre isso, né? O Diabolik é uma caricatura, ele não é feito para ser um jogo dizendo: olha as coisas que a gente acredita. É uma oportunidade da gente trabalhar através de um jogo coisas que são ansiedades para gente. São ansiedades de zeitgeist, de contexto cultural, social, temporal. É, e essa é a nossa forma de lidar com isso, né? Essa é a nossa forma de lidar com todas essas coisas, é trazendo para um mundo fantástico, onde a gente tenha o ambiente seguro, para usar o mesmo termo de novo, para lidar com coisas que a gente vai ter que lidar de qualquer maneira. Sim. Eu acho muito legal porque. Tanto que eu já conversei com alguns outros mestres que falam sobre essa experiência de experimentar no RPG para aprender a usar na vida real. Tanto que eu fiz isso bastante. Tanto que até descobri recentemente também que existe um grupo de RPG que com psicólogos médicos envolvidos para que realmente vire uma RPG terapia, onde a pessoa utiliza do RPG para isso. Então, se mesmo sem conhecer a técnica psicológica, psiquiátrica, você já consegue entender, então você Claro, vê o potencial por detrás disso é gigante. com certeza. E eu acho que isso são momentos e reações. Tipo, eu lembro de quando eu era mais novo, eu queria fazer um personagem mais bruto quando eu queria descontar coisas. Tipo, porra, eu tô puto com a minha vida e eu quero fazer alguém que tá puto o tempo todo e faz alguma coisa a respeito. Diferente desse meu eu de 13 anos, que é dentro da sociedade, que, né, que não vai querer ir pra cadeia para resolver alguma coisa, mas eu acho que à medida que a gente vai ficando mais maduro, a gente vai sendo menos simplista nessa coisa, né? Ok, eu posso
descobrir algo sobre mim, ou sobre o mundo, ou sobre algo que eu quero fazer, ou testar, literalmente testar uma profissão, ou sei lá, eu lembro de o Vini, de novo, ele teve um personagem que era coveiro, e ele esqueceu o quanto trabalho ele teria. E como a gente joga no mundo meio real, era tipo. Foi engraçado, porque era tipo, caralho, eu nunca pensei o quanto eu teria que passar do jogo. Enfim, são né, oportunidades de você se colocar em outro sapato, em outro caminho, em outra escolha, com segurança, né? Com amparo, pelo menos. Sim. E até você falou dessa questão de ambientar, de trazer, de vivenciar. Você acha que, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela meio que se interessou pelo RPG, conhecendo o RPG do Selbit, e ela trouxe para mim essa ideia de que ela quer narrar dentro desse universo do Selbit, e agora nesse final de semana, no final de semana seguinte que esse vídeo vai sair, que esse vídeo vai sair no dia 30, então no final de semana anterior, tem um grupo que vai começar a jogar Nihilo agora, especificamente, mas uma pegada mais do véu. Eles até estão acompanhando as lives para poder entender mais ou menos como funciona. E mais um negócio que eu vi bastante forte nessa minha aluna aqui, que ela quer mestrar no Selbit, é que apesar de ser uma campanha muito narrativista, que tem um pouco mais de liberdade, ela tá meio que perdida na narrativa. Você acha que um RPG mais narrativista, com menos regra, você acha mais fácil, mais difícil? Depende da pessoa em relação a um jogo mais regrista. Como que você vê essa relação entre, por exemplo, um D&D que é regrista, um que é mais narrativista? Como que funciona? Eu acho que são dois perfis de jogador ou até de ser humano, que é quem colore melhor na página branca ou quem colore melhor nas linhas, né? Eu acho que para mim sempre foi mais fácil e mais recompensador não depender, né? Não ter guias, digamos assim. Foi o grande motivo de eu não me embrenhar mais no D&D. Como eu disse, eu tenho os livros porque era meio que a única forma de você acessar os livros se você não conhecesse alguém que tivesse. E eu não conhecia ninguém que tivesse, então por um ano ou eu juntava dinheiro ou tem um aniversário, o meu objetivo era ter os livros para descobrir que eu não era o tipo de jogo que eu queria jogar. Porque tem muita regra, a gente já tinha começado a jogar sem regra nenhuma. Tipo, quando eu comecei a jogar, a gente jogava sem regra nenhuma, a gente jogava só falando. O começo do Cogito foi sem regra nenhuma, a gente demorou muito tempo para usar dado, era realmente só no papo. O que eu sei, né, que não é não é tão fácil de reproduzir quanto regra, mas o ponto é que se existe um extremo que é regra nenhuma e no outro tem, sei lá, GURPS, que tem uma mecanização para tudo, se você quisesse, não é obrigado a usar tudo, mas tem uma mecanização para realidade, para simulação da realidade, eu prefiro, e o meu tipo de gente, digamos, o meu perfil se dá melhor com menos guias, né? Eu acho que o tipo de jogo também vai variar, porque, por exemplo, eu acho que tem jogos de cunho mais social. O nosso sandbox, que é essencialmente social, tem muito pouco dado. Muito pouco dado. Mas um Diabolik, mesmo eu, quando narro um Diabolik, preciso do dado para não foder vocês na questão do PVP. Eu preciso que dados sejam rolados para que seja uma forma objetiva da gente dizer o que deu certo, com certo e afins. Então, eu diria que, para mim, como conselho, digamos assim, além de estilística pessoal, etc., o começo tem que ser. As regras ou a falta delas tem que estar lá para prover algo para o tipo de narrativa. Se você quer que as pessoas conversem, se você quer que as pessoas tenham lábia, tenham jogo de cintura social, ou estejam numa festa tentando virar amigo do dono da festa, eu não sei se você precisa de tanto dado, saca? Eu acho que você precisa identificar quais são as coisas que você provavelmente vai precisar mais e entender elas. Se você quer um monte de combate, eu acho que você precisa das regras de combate. Talvez você não precise de mais nenhuma regra, mas você vai precisar das regras de combate. Então eu acho que
a grande chave é você descobrir ou tentar descobrir com o teu grupo ou sozinho, enfim, o que que a gente vai precisar, né? O que que a gente não pode ficar sem? O que que vai ser chato? O que que vai interromper o jogo se eu não tiver? Acho que essa é a melhor regra de rule of thumb para quanta regra você precisa é o que que vai foder o ritmo do meu jogo se eu não tiver na mão? Se tem combate, se você sabe que vai ter combate, não entre para narrar sem saber qual é a regra do combate que você vai usar. Se vai ter questões sociais e os teus players não são particularmente role players, você precisa de mecânicas sociais. Se o teu grupo vai ter social e o teu grupo é que nem o nosso, que adora dar um showzinho, talvez você vai rolar bem pouco dado, porque você vai existe um consenso coletivo que vem desde o colégio, que é quem está indo bem numa discussão e quem está indo mal. O ser humano sente cheiro de quem está perdendo uma discussão e ganhando. Então, se o teu grupo gosta de atuar, deixa eles falando, saca? Deixa eles falando. Se teu grupo não sabe, faça eles rolarem oratória. Você já sabe que pelo menos mecânicas verbais são necessárias. E assim vai, né? Eu acho que qual é o carro-chefe do teu jogo? Qual é o momento do teu jogo que todo mundo vai lembrar? Essa é a mecânica que você mais precisa, sabe? Sim, eu acho isso uma dica maravilhosa, porque eu vejo muito mestre falando, não, por causa de disso, daquele outro, aquele outro, aquele outro, mas eu vejo que é possível você resumir milhões de técnicas, ideias em cima da necessidade. Tanto que eu tenho muito. Existe uma linha de raciocínio de criação de universo que é a criação pela descoberta. Você vai dando os passos e os passos vão gerando a renderização, vamos chamar assim. Você precisa renderizar um caminho que ainda não foi percorrido ou que provavelmente não será. É um tipo de linha de raciocínio que eu acho um tanto perigoso, porque requer bastante meio que revisão depois, para não ser só a la caralha, mas é uma linha de raciocínio que, pelo menos, quando você faz ou one-shots ou um sandbox um pouco mais contido, eu acho que é algo interessante para evitar, no caso, você narrar 4 portas, sendo que 3 estão trancadas e só uma está aberta porque você não renderizou as outras. Eu acho que vale bastante essa ideia de deixar vivo e deixar de acordo com a necessidade que você vai colocando. Se você não quer pensar em 4 portas, coloque uma logo de cara. Exato. A Hayek sempre fala, cara, não peça rolagem de coisas que são necessárias que eles tenham sucesso. Tipo, tem uma informação que o jogo não vai andar enquanto os personagens não tiverem. Não ponha teste se a falha aí vai escarrilhar o teu jogo. Vai fazer os teus personagens sentirem que eles não estavam no lugar certo, que eles estavam na pista errada, eles vão começar a procurar outras soluções. Tudo bem, talvez você esteja disposto a criar novas soluções por causa disso, mas, cara, se você já tem toda uma linha de raciocínio e essa informação está no meio, não peça rolagem. Faça uma forma interessante deles acharem. Faça que eles invadiram o negócio de alguém e acharam um pendrive, mas não peça rolagem, saca? Porque senão você vai dar um tiro no teu próprio pé. E além do que o player tá procurando objetivo. O player é um filho que não ganhou um abraço, ele precisa de objetivo, ele precisa sentir que ele tá indo numa direção. Então, se você disser: "Ah, não, essa direção não deu boa", eles vão procurar outra. E todo o teu planejamento tá atrás dessa uma porta, que nem você falou, que você esqueceu de dar chave pra eles. Foda, é foda. Tem eu acho que é bem mais fácil você o Pendant Ward, que é o cara que criou Adventure Time, e o Dan Harmon, do Rick and Morty, eles têm uma mesma pira que é a construção de. Séries animadas têm bíblias, né? Séries em geral têm bíblias. Então, né, quase como um livro de RPG sem regra da série. E esses dois, como você mencionou, eles são adeptos de tudo que você colocar num episódio, você anota que existiu. Eu botei que tem uma montanha na direita que tem um deus lobo lá em cima. Direita, montanha, deus lobo. Ou seja, nunca mais, a não ser que alguma coisa aconteça em cena com a montanha ou com o deus lobo, ela sempre vai estar lá. Mas você não precisa dizer o que tem na próxima, você não precisa nem saber o que tem na próxima. Você precisa construir a tua Bíblia. É porque são duas formas, né, de abordar. Uma é você cria toda a Bíblia e daí você faz a série, e daí a série
né, vai seguir. Eu imagino, eu não sei sobre o processo, mas eu imagino que, por exemplo, Avatar, Lester Bender deve ser uma dessas. Eles deviam saber tudo sobre o mundo, e daí você conta uma história. Rick and Morty e Adventure Time faz sentido que você não tenha tudo. O Dan Harmon sempre fixou. Eu não sabia a história do Rick no começo. Todo mundo criando hipóteses e teorias e não sei o que. Ele falou: eu não sei, porque eu não tenho motivo para saber agora. Não apareceu ainda. Eu não vou mostrar ainda. Eu não preciso saber essa resposta. Adventure Time também era uma série que era muito mais solta até o público crescer com ela, ou o público um pouco mais velho pegar e falar: não, agora a gente quer saber o lore. Ele falou: beleza, porque eu tenho quilos de anotações, que é só eu não negar elas, que vai dar tudo certo. O cara conseguiu terminar uma série séria que começou com princesa pula-pula, sabe? Tipo, por quê? Porque é essa construção que é orgânica, mas é respeitosa para com ela mesma, né? Não, Deus diz fiat, e depois que ele diz fiat, não deixa de existir. É isso, Deus não volta atrás. É a regra bíblica importante para criar narrativas e mundos, é Deus não volta atrás. Mas sim, eu acho que ela. Se você. Depois me mande se você souber o tipo de jogo que ela quer, que daí a gente troca mais ideias sobre. Eu dou mais umas Sim. ideias. Vou chamar ela na Xinx e depois a gente chama, conversa mais privado. Uma coisa que eu sou fascinado dentro do mundo invisível e até, né, queria espaço para conversar mais profundamente sobre isso, mas às vezes live ou até mesmo é um pouco mais complicado, porque uma coisa que eu achei de extrema primazia, até mesmo os conceitos por detrás, é o labirinto da magia. Tanto no quesito contextual, como no quesito conceitual, junto com o Animameia e esse conceito da magia que vocês desenvolveram. Aí eu queria saber, como que surgiu a proposta do Animameia e do Labirinto da Magia quanto aos seus estilos e interpretações? Cara, essa é uma parada doida, porque Cogito não tinha. Quando o Cogito estava sendo desenvolvido como jogo mesmo, ao mesmo tempo a gente estava começando a jogar entre a gente o Nihilo. Na época só chamava Magos. Então, tipo, nessa época o Cogito você usava a tua relíquia com os terciários ou só com primários, ou a dificuldade era meio que decidida na hora, ou seja, não existia uma mecânica de atributos arcanos. Não existia. Quando a gente começou a jogar o Nihilo, a gente falou rapidamente, tipo, ok, fica no mesmo mundo. Não começou, tipo, os primeiros 3 vezes que eu narrei o Nihilo, ele era meio que só ele. Não fazia diferença se era no mundo invisível ou não. Aí uma hora eu falei, ok, é no mundo invisível, coabita com os anjos, beleza. Aí a gente já começou a falar, né, de magos no core book do Cógito, já para meio que criar essa abertura. Mas daí a gente criou o sistema mágico. Vamos dizer que começou com criar um sistema mágico para o Nihilo, mais do que para o mundo invisível. E eu lembro que sempre existiu muito rapidamente surgiu a ideia do dia e noite, é, descanso, mas mais como estar parado, e ataque mais como movimento. Essas 4 coisas sempre foram conceitos que a gente dia e noite, movimento e parar, beleza. E aí a gente começou a brisar no, ok, eventualmente a gente tinha esses 4 conceitos, né? A gente aplicou no Nihilo versão beta 005, e daí a gente, besteira, mas daí a gente voltou pro Cogito e criou um novo sistema mágico, que era outra coisa, que era Bonum Maleface, sei lá, cara, era bem mal e 2 coisas que eu não me lembro. Honestamente, eu não me lembro. E durou, tipo, sei lá, uns 2 meses de jogo. Aí, eventualmente, a gente falou, mano, por que a gente criou uma parada tão legal pra esse jogo que a gente nem sabe se a gente vai lançar, que chama Magos? Por que a gente tá, tipo, reinventando a roda pra um jogo que se passa no mesmo mundo, tá ligado? Aí a gente falou, beleza, ok, na real a gente tem. Essas são as 4 coisas que formam a magia nesse cenário como um todo. Beleza. Só que do Constro a gente não precisava explorar isso. A gente não precisava
pensar muito sobre, ou explicar muito sobre. Era mais tipo, tá aqui, existem 4 tipos de caminhos mágicos, eles vão se aplicar na tua relíquia. É só isso que um anjo e um demônio precisa realmente saber. Provavelmente o que a maior, falando in world, provavelmente é o que a maioria sabe, eles não sabem mais do que isso. Mas na hora de falar sobre o Nihilo, não dava pra deixar aí. Não dava, não fazia sentido a gente só falar, ah, tá aqui, dia, noite, descanso e destruição. Não era o bastante. E aí a gente começou a aplicar. A primeira versão do Labirinto da Magia se chamava Árvore da Magia. Porque na nossa cabeça ia ser assim. Ia ser semi-paralelo, mas sempre num vetor só. Era isso. Aí o Ig foi justamente. Eu achei que eu tava com a camiseta, mas não tô. O Ig foi justamente quem criou o Labirinto da Magia como tipo. Eu não me lembro exatamente como que chegou nisso, como da onde que ele tirou o movimento, mas eu lembro que um dia, tipo, basicamente, ele chegou tipo, mano, isso é a magia. Isso é Dies, Noctis, não sei o que, não sei o que. E a gente falou, mano, genial, é isso, beleza. E seguimos. Aí um dia a gente falou, mano, isso não é uma árvore da magia, isso é um labirinto da magia. Porque a gente sempre teve pra gente que as coisas são opostas. Por que a gente tá usando essa imagem mental de algo paralelo e numa mesma direção, sendo que o Ig já conjurou essa maravilha que fala sobre opostos, que fala sobre vetores, que fala sobre. E foi tipo a pecinha que faltava pra gente entender o nosso próprio sistema, né? Porque nenhum criador. Quem te disser que criou alguma coisa sabendo exatamente o que era desde o começo ou qualquer coisa do tipo, tá absolutamente mentindo. Ninguém sabe. E quando fechou, quando a gente viu o símbolo e ouviu a palavra labirinto juntos, a gente falou: ok, esse é o nosso sistema mágico. Nosso sistema mágico é sobre ir numa direção oposta a outra direção e encontrar um caminho cada vez mais único. Ou seja, você está andando, você não está mais andando no labirinto uma hora, você está criando caminhos no labirinto. Vocês, no Última Fonte Mágica, eram essencialmente seres que já estavam além da periferia do labirinto. Vocês já estavam no caralho. O labirinto era um ponto para vocês, de tão único que era o caminho de vocês. E isso foi iluminador pra gente. Tipo, foi. Sério, foi aquele momento que você. Como eu disse, você entende a tua própria ideia. Você fala, ah, era isso que todas essas ideias que a gente tava circulando realmente queria ser, sabe? Essa era a forma que isso queria ter. E então foi um processo, de novo, tudo isso para dizer, um processo muito orgânico, um processo de tentativa e erro. Eu acho que fica como encorajamento para todo mundo que tem algum elemento do seu mundo que você gosta, mas você ainda não acha que é a forma final. E é frustrante pra caralho. Às vezes você nem sabe que não é a versão final, é menos frustrante, mas você põe menos esforço. Mas bata na mesma ideia, saca? Dê tempo para a ideia se desenvolver, dê tempo para você acompanhar a tua ideia, porque às vezes a tua ideia é melhor do que você. Sinto muito te dizer, mas às vezes a ideia é melhor do que o pensador. Então dê tempo para os dois estarem no mesmo lugar, que daí você vai falar: ah, era isso que eu queria fazer. Era um sistema mágico sobre direções, antíteses, cada vez mais único. E daí, por exemplo, desenvolver caminhos, sendas, linhas. Era muito da gente pesquisando e trocando ideias sobre termos que significam especificidades de caminho, né? Porque um caminho é para lá, né? É norte, sul, leste, oeste, mas daí tem agora mais pro meio, daí eu não sou mais só Diz, eu sou Diz naturalista, eu sou Diz naturalista e tal coisa, mas o meu personagem é o único que eu já ouvi falar que faz isso. Esse é o teu cantinho do labirinto. Você cavou o teu cantinho do labirinto. Somos especiais que nem todo mundo lá fora, né? Ou seja, cada magos provavelmente tem um pouquinho de um cantinho que ninguém mais tem, mas esse foi realmente quando a gente falou, ok, esse é o sistema mágico. No Costa a gente não precisava. Agora a gente achou que a gente precisava falar. Né? E é muito legal, você, enquanto você foi falando, eu fui pensando, porque uma coisa que eu bato bastante na tecla, principalmente com o sistema mágico, é a proposta dos 3 postulados do Brandon Sanderson quanto a premissa, a ideia e a reinterpretação em cima dessa ideia, com os fatores limitantes, as regras, consequências. Então eu acho muito legal porque o sistema do Labirinto da Magia, ele é uma ideia, um conceito muito
didático quanto a essas propostas. Você tem um princípio de caminho, especialização e, né, unicidade, que vai criando a partir dos limitantes. Quanto mais você percorre aqui, menos você percorre lá. E o quão interpretativo é a sua visão da magia que você está colocando. E, então, isso eu acho assim, uma sacada, tanto conceitual quanto didática, porque mesmo que você queira assim, não, mas eu sou muito do anime e eu queria fazer um Naruto que faz cópias dele mesmo. Ok, é possível. Não, eu quero fazer uma coisa mais druídica de virar criatura. É possível. Não, eu queria fazer uma coisa mais Goku de soltar uma energia pela mão. É possível. Então, eu acho assim que quando um sistema mágico ele consegue contemplar coisas que estão fora do seu universo, isso mostra o quão robusto ele é, porque ele tem justificativa para tudo. Tanto que o sistema mágico de Hunter x Hunter, que é o NEM, eu acho um sistema incrível pelo fato de que ele consegue, entre aspas, justificar qualquer poder. Da mesma forma que eu acho incrível quanto o Nihilo permite o sistema mágico dele criar esse tipo de coisa, porque quando eu fui apresentar para os meus alunos, eu falei assim, vocês podem criar, né, magos, que não sei o quê. Eu queria fazer um negócio mais ou menos assim. Ok. Aí um outro, mas e tal coisa? Ok. E você? Só pensei em voar mesmo. Ok também. Então eu acho lindo o quanto robusto, porém suave de É, entendimento. definitivamente é um approach bem soft, no sentido de que, como você falou, eis aqui como tudo é possível, né? Esse é o core dele, e daí você vai. Se a metáfora funcionar, você vai se encontrar nesse labirinto, né? Aonde que o meu personagem ele está aqui, porque ele está aqui de dias, aqui de não sei o que, parará, e ele tem o cantinho dele. Eu acho que é algo que foi bem importante pra gente, era porque se você for pensar, o nosso arco criativo, digamos assim, era primeiro um jogo sobre seres que têm qualquer tipo de objeto mágico, né? Tipo, crie qualquer objeto mágico, era o selling point do Cogito, digamos assim. Aí tem o Nihilo, que é crie qualquer magia e as magias que estão ao redor dessa qualquer magia, né? Qual é a encarnação da tua obsessão e todas as outras coisas que isso te permite fazer. E daí agora tem, né, o Aliena, eventualmente, que a gente quer jogar isso mais uma vez pra frente. Porque você poder criar qualquer coisa e você conseguir criar qualquer coisa é diferente. Que, digamos, às vezes é o primeiro RPG dele. Porra, você fala pro cara, ó, cria qualquer coisa aí, tá aqui o sistema, é assim que você mecaniza, boa sorte. Se a gente fez o nosso trabalho bem, decentemente, as pessoas vão conseguir fazer isso. Eu gosto de acreditar que acontece. Sim, tanto que o- uma das meninas que apareceram ali no chat, que era uma aluna, falando assim, acho que foi a Nia que comentou lá, eu dei de presente um dos livros que eu tenho, do Nihilo, porque na campanha eu peguei 2, então eu dei um de presente. E assim, na semana seguinte, já veio com o livro comido, e quando eu falei, vamos fazer um Além do Véu assim, 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 assado, já construiu uma ficha, já fez um negócio, então assim, então sim, no caso, é uma das primeiras experiências, começou com Savage World, que também é um pouco mais narrativista, e migrou com uma facilidade e tá todo mundo extremamente ansioso para começar a jogar logo, e eu também, para sentir essa experiência mais do outro lado, não só apenas jogando. E até falando sobre essa questão de experiência narrando e tudo mais, eu vejo que o seu estilo de narrar, tanto no sandbox, que é um pouco mais contido, ou nas one-shots, que são um pouco mais bem interpretadas, eu queria saber de onde surgiu essa sua veia artística da doação que você faz, porque assim, eu já joguei com vários mestres, tanto uns que têm
uma capacidade narrativa muito forte, outros que são muito imersivos. Só que a sua forma de narrar é uma forma de imersão muito visceral e sinestésica, né? Vai e tal, e puxa e corre e tal, e pá. Aí eu queria saber de onde vem essa veia sua? Sempre fui de botar a cara nas coisas. Eu acho que eu tinha alguns que implicam em você não ser showman, sabe? Eu sempre gostei de dar um show, seja lá o que significasse. Gostava de fazer peça de colégio, tive banda, tive mais de uma banda. A minha banda era tipo, eu não sei se eu já te mostrei, mas eu era tipo possuído, assim, eu era possuído, a gente quebrava tudo. Era um personagem, né? Era um personagem ali. É, eu não sei, eu sempre gostei. Eu sempre gostei eu nunca quis ser ator, por exemplo. Nunca foi um objetivo da minha vida, mas eu sempre gostei de atuar. Eu acho que eu era uma criança meio estrelinha, saca? E isso foi quebrando. E eu tive muitas coisas que ter banda. Eu apresento muito pitch de trabalho, né? Apresentação comercial, digamos assim. Eu faço muito no trabalho, já fiz muito em outros trabalhos. Então, eu acho que são coisas que te obrigam a ir matando a vergonha em você. Tipo, você não pode ter uma banda de punk, jazz punk, se você não estiver disposto a deitar no palco e rolar e não sei o quê. Então são coisas que são travas que você vai perdendo, que eu acho que eu fui afortunado de que a vida me deu, eu procurei, mas a vida me deu muitas oportunidades de perder a vergonha. Eu sempre fui, eu sempre encarei coisas que exigiam que eu não estivesse com vergonha. E daí isso traduz muito bem, muito fácil para o RPG, porque a maior trava de qualquer RPGista de 40 anos de jogo, ou 2 meses de jogo, é a vergonha de como você vai ser visto. A vergonha de fazer algo bobo, a vergonha de fazer algo emotivo, chorar na frente do grupo numa cena emocionante, ou ser o cara mais bobo sem ser irritante. Sei lá, o que eu quero dizer eu acho que para mim ajuda, a minha facilidade em relação a isso vem do fato de que eu não tenho vergonha de expressar criativamente. Eu tenho outras vergonhas, mas se é sobre cantar, sobre declamar, sobre agir, sobre interpretar um cachorro que fala que nem o Scooby-Doo no Young Relics, ou o velho nojento dos vampiros velho nojento. Eu acho que dar o show é mais importante do que look good, sabe? Do que sair bem na situação. Dar o show é mais legal pra mim. Sempre foi mais legal pra mim. Sempre foi o objetivo. Eu acho que não é sobre as palmas, não é sobre o reconhecimento, é sobre ter certeza que eu dei o melhor show que eu poderia. Isso pra mim é muito importante, em qualquer coisa. E o RPG é só a forma, só não, né? Acaba sendo a forma onde eu tenho a oportunidade de ser o mais expressivo que eu quiser, né? Eu posso fazer um cavalheiro inglês em forma de tubarão antropomórfico que precisa falar com um sotaque, mas a boca dele tá sempre aberta. Então, sabe, eu vou adorar fazer essa cena. Eu vou adorar ver vocês se segurando para tentar lidar o reconhecimento que eu procuro. Como você falou, a coisa da sinestesia, de ver aquele brilho, porque eu acho que todo narrador que, sei lá, que liga pra isso, você sabe aquele momento que você vê um brilho no olho dos players, que você fala: "Ah, essa eu vou marcar como um ponto", sabe? Tipo, esse NPC ou essa cena ou esse acontecimento na narrativa. Eu lembro que é um exemplo super de narrativa mesmo, mas a personagem do Iggy na temporada Multiverso do Sandbox, que ela era uma fada, e ela descobre que a irmã dela morreu no primeiro episódio. E, tipo, cara, o Iggy falou muito sobre isso, como, tipo, ele veio com um personagem e eu criei uma quebra emocional que ele não achou que ele ia ter. E ele teve que, a partir daquele momento, interpretar, ok, quem é esse personagem dentro de um processo de luto, dentro de um processo de tentar entender e come to terms com o fato de que a irmã veio atrás dela e, por ter vindo atrás dela, morreu. Então, sabe,
só isso, ainda foi um sandbox, ela ainda fez tudo que ela queria, mas ela fez através de uma ótica de algo emotivo e de um momento que o Iggy se permite se expor como alguém que está sentindo alguma coisa e esse sentimento se traduzir, sabe? Eu acho que tudo isso vem muito da entrega. E a entrega, para mim, vem sobre não tenha medo de ser bobo, não tenha medo de ser emotivo, não tenha medo de. E não tenha medo de tentar fazer essas coisas e falhar também. Porque a verdade é que ninguém em lugar nenhum acerta 100% das cestas, tá ligado? Às vezes você faz uma cena que você jura que vai ser incrível, ou um NPC que você jura que eles vão se importar, e por um motivo ou por outro, por qualquer motivo, qualquer confluência de vicissitudes, não deu boa. Você tem que seguir para o próximo, você tem que não sentir vergonha disso, não deixar isso abalar tua confiança, não abalar tua estrutura, não abalar teu plano, se tiver um plano, e bora para a próxima tentativa. Bora para a próxima conexãozinha. Sim, já aconteceu comigo algumas vezes de eu criar um NPC que vai ser aquele NPC que eles vão fazer isso e aquilo, e papapá, papapá. E um outro, né, que no caso é aquele NPC 4, que você pensa no nome naquela hora, na personalidade naquela hora, mas já aconteceu de que teve uma campanha que eu narrei que eu só consegui fazer a campanha ir pra frente porque aconteceu tipo assim, eu queria que eles fossem até um destacamento que lá eles iam encontrar um cara que eles iriam se sentir motivados pelo fato de que tinha lá uma criança envolvida e papapá, papapá. E para chegar no destacamento, eles pararam, pediram informação numa floricultura, onde a moça falou onde ficava. E eles se apaixonaram por essa florista totalmente aleatória. Quando eles chegaram no fronte de batalha, eles cagaram pro NPC, cagaram horrores. Só que ele era o ponto de partida, o gancho pro restante. Aí eu falei, puta, e agora? Como eu vou fazer os caras? Aí eu pensei, pô, eles gostaram da florista. Aí eu inventei na hora que aquele cara, por acaso, é marido da florista, por isso ele foi pra guerra. Aí não. Ah, você é marido daquela? Nossa, agora a gente vai te ajudar. E os caras foram até o inferno pra ajudar o cara devido à florista NPC 4 da sessão anterior. Então, assim, eu acho isso muito legal pelo fato assim que, tipo, é um pouco difícil de prever. No caso, algumas coisas, algumas cenas, alguns personagens, mas essa imprevisibilidade que eu acho muito legal no RPG, deixando que o negócio seja vivo. Seja vivo e realista. Com certeza. É besta, mas é um comentário besta em geral, mas é como a vida, né? As coisas que chamam a nossa atenção, que engajam com a gente, que a gente engaja com, a vida é consideravelmente imprevisível, né? Ela não é cheia de aventura, mas ela é consideravelmente imprevisível. Então, o que vai fazer, como a tua de A a B lá fora vai acontecer é imprevisível. Então, eu acho que nada mais justo do que isso se traduza no RPG, né? Como você disse, se é uma construção, se nós somos 5 amigos indo de ponto A a ponto B, esses 5 amigos vão influenciar tudo que vai acontecer no caminho. Apontar para o lado faz vocês chegarem 5 segundos depois e isso já muda alguma coisa. Tá, todo mundo vai afetar. Então nada mais justo que o RPG também tem essa flexibilidade, né? E eu acho que, querendo ou não, o narrador é quem. Eu acho que a flexibilidade precisa vir de todo mundo, mas o narrador é quem é a posição que está menos acostumada a fazer isso historicamente. A gente ainda está aprendendo coisas, né? A mídia, isso é outra coisa que a Rai fala muito, que, cara, a gente analisa, a gente tenta ou fica de cara que não façam de analisar o RPG como analisam o teatro, mas o teatro existe desde sempre. Nós temos eras de teatro para falar sobre. A literatura, desde que o filho da puta escreve, em algum nível tem literatura. Tem gente escrevendo, tem gente analisando, tem gente pensando em como escreve, por que escreve. O RPG acabou de chegar. O RPG acabou de chegar. Então, que tenham partes não mapeadas é bom também, né? É bom. A adaptabilidade ainda é parte de você estar navegando em águas que não são 100% mapeadas. E
Pô, nada como ser pioneiro, né? Tem poucas coisas que a gente realmente vai ser pioneiro nessa vida. É extremamente aleatório as coisas que começam quando você começa ou não, e a gente tá aí no RPG pelo menos. Sim, e eu acho que, como qualquer fator artístico, da mesma forma que tem lá a primeira arte, a segunda arte, a terceira arte, a quarta e assim, tem propostas de colocar, no caso até agora, fotografia, cinema, arte digital, tipo NFT. E RPG também não deixa de ser uma expressão artística de diversos níveis, tanto teatral quanto escrita, para quem escreve, para quem narra, para quem interpreta, para quem faz tudo isso. Então eu acho que sim, realmente, se a gente realmente considerar 1974, vai, só para fazer a conta mais fácil por ser 2024, 50 anos. Em 50 anos, no caso, não chega nem a ser uma vida. Uma pessoa vive mais de 50 anos e o negócio existe há, né, mais ou menos 50 anos. Então, querer comparar com algo, por exemplo, a própria canto, que é desde que o homem é ser humano, ele verbaliza, sonorifica, então. É impossível que a gente ande na mesma velocidade que mídias, digamos, vamos dizer assim, mídias que têm uma mass consumption, né, um consumo de massa absurdo, absurdo, budgets absurdos, resultados absurdos, números, tudo absurdo. Né? Não existe. Existem, dá para contar em uma mão as celebridades do RPG. Se eu for pensar, e você pode ter certeza que nenhum deles chega perto do net worth de uma das pessoas do Friends. Se juntar todos os influencers da RPG, não dá um Friends, não dá um Joey. Sim, isso realmente é. E querendo ou não, além disso, se a gente for considerar até mesmo o RPG nacional, aí é mais embrionário ainda. Totalmente, Mais embrionário ainda. totalmente. Então eu acho assim muito legal porque mesmo que seja algo embrionário, eu vejo, eu não sei se é um pouco nacionalismo, né, patriotismo da minha parte, só que os poucos RPGs nacionais que eu conheço são excelentes. Claro que alguns mais meu estilo, mais outros não são tão Aham, meu estilo, aham. mas eu vejo assim uma qualidade, um esmero que às vezes eu não vejo uma Wizards of the Coast da vida. Né? No caso, você vê assim, mas a lore do Magic the Gathering tipo, tem 50 anos. Exatamente. Então, se você for pegar, por exemplo, um, um RPG nacional qualquer e colocar 50 anos de existência nisso, o quão cabuloso e até mesmo bem mais estruturado por ter nascido depois, talvez. Então, assim, eu vejo um. Não tiro o mérito pelo desabravamento, pelo pioneirismo, mas a nível de qualidade, eu particularmente acho o RPG nacional tanto uns que tratam um assunto nacional mesmo, né, cultura brasileira ou africana ou coisas mais assim do que algo mais generalista, mas eu vejo um zelo e uma qualidade fenomenal comparativamente. Não, com certeza. Tem uma onda forte, tem uma galera fazendo coisas muito legais. Eu acho que em qualquer lugar do mundo tem gente fazendo coisa legal e gente fazendo merda. Então, né, não dá pra generalizar nem pra um lado nem pro outro. Mas eu acho massa que pelo menos a galera está fazendo coisas, sabe? É, e vão tentar me assassinar se eu disser isso, mas eu como alguém que não gosta de RPG medieval fantástico, eu fico feliz que eu tô vendo coisas fora disso também, né? Eu acho que a minha satisfação pessoal, digamos assim, vem de quem está inventando fora. Seja, honestamente, qualquer coisa que não seja alta fantasia. Fantasia, honestamente, é algo que eu sinto que a gente não, nada se drena, mas eu acho que a gente já usou esse poço, tipo, caraca, muito forte. Então, além de coisas parecidas, digamos assim, além de coisas que trabalham no mesmo mundo do que eu, mesmo sei lá, realismo fantástico, whatever que eu quero ver quem vai inventar algo que ninguém nunca fez, saca? Porque se a gente só cavar nos mesmos buracos, a gente não vai descobrir onde tem o novo tesouro. Então, de novo mencionando o cara, o Punk's Paradise, eu fui puxar o papo com o cara, porque né, a gente chamou você para fazer uma aventura da Sempiterno e eu chamei ele para fazer um Diabolik, porque o RPG dele é um minimalista sobre um mundo de
punks, tipo, os caras vomitam um no outro e coisas nojentas, e eles. A moeda do mundo é pilha pra poder ouvir música. E, cara, eu mandei uma mensagem pra ele e falei, mano, eu tô apaixonado pelo teu projeto, nada assim. Eu gosto da integridade artística do projeto, tipo, tudo é, sabe, noise. Mano, eu acho foi o meu ápice de esperança, assim, mercadológica. E não mercadológica, mas tipo de indústria mesmo. Porque eu não acho que seja. Me perdoe se estou dizendo isso, mano do Punks, mas eu não acho que vai vender que nem DD, entendeu? Mas, cara, alguém tem que fazer alguma coisa diferente, entendeu? E isso é outra coisa que eu pago muito pau pra jam de RPG. É, mas, saca, fantástico, fantástico. E eu acho que aí é uma coisa que o Brasil é bom historicamente. A gente é bom em pegar algo e criar uma versão disso que é muito nossa. Nem que não vá não precisa ir pro afrofuturismo ou pro Brasil core, ou sei lá, sabe? Não precisa ser Tropicália core, nem nada assim. Mas como que o brasileiro aplica as coisas, sabe? Não precisa se passar no Brasil, não precisa ter a cultura brasileira, mas como o filtro brasileiro é muito louco, é inovador, é, é, é bem mais desamericanizado do que muitos também. Existe uma noção de querer fazer algo diferente. Então, porra, eu acho que a gente tem tudo para ser um campo super fértil nos próximos anos, saca? De novo, voltando para o pioneirismo, eu acho que agora, esses últimos anos e os próximos anos, a gente vai lembrar um país que entendeu o hobby para si mesmo, entendeu essa mídia dentro de si mesmo, para com si mesmo, qual é a sua produção, para onde quer ir, o que gosta de explorar, e isso vai trazer a gente para coisas muito mais interessantes do que a gente sequer imagina. Eu espero, pelo menos. Sim. E tanto que, até você está falando sobre a questão de fantasia. Fantasia é um gênero que particularmente eu gosto, mas até você quando foi falando, eu estava pensando que ultimamente, para eu consumir fantasia, eu estou sendo extremamente rigoroso. No caso, por exemplo, eu jogo RPG de fantasia, mas eu jogo porque é aquele cenário específico Uhum, daquele mestre específico. uhum, Então, uhum. eu não jogo, sei lá, um Forgotten Realms, ou no caso, sei lá, algum outro cenário de D&D que agora não vem à cabeça. Mas assim, mas você joga D&D? Jogo. Mas eu jogo porque eu jogo as regras de D&D no Uhum. cenário daquele mestre. Por quê? Porque tem a especificidade dele, tem a cara dele, tem o formato dele. Então, assim, eu concordo com você bastante sobre o quesito fantasia. Eu acho que nadar no mar comum é algo que chove, às vezes eu falo assim, puta, eu queria ler um livro. Aí eu vejo sinopses, eu vejo indicações e acabo lendo contos, às Uhum. vezes de antologias menores, de editoras menores, porque eu sei que dentro de uma antologia você consegue ver coisas mais autorais, uma coisa que Uhum. talvez não seja tão, como você comentou, rentável, mas pelo menos você vê que é algo diferente que vai te Sim, é despertar alguma verdade. coisa diferente. Total. Então eu tô seguindo mais por um lado, assim, eu me enfatizo, eu gosto bastante de terror, tanto que, no caso, quando a gente fala sobre né, bibliografia, eu tô até aqui revendo um livro clássico que eu particularmente adoro, já é a terceira vez que eu já tô mais da metade, porque às vezes ainda mais que eu tô querendo narrar um terrorzinho, então isso aqui me ajuda pra caramba, ter umas inspirações. Boa. Então, assim, eu vejo que tem alguns gêneros que não necessariamente estão saturados, mas já tá virando meio que um chat GPT. A galera Sim, tá meio que repetindo uma fórmula que funciona total. e uma hora cansa. E no meu caso, já me cansou em alguns níveis. Então, Cid, uma coisa que, até você falando sobre a nível de diversidade, principalmente, um Diabolik, que é bem diferente de uma Septerno, ou no caso um Cogito, um Nihilo, que apesar de participar do mesmo universo, tem umas premissas diferentes. Eu queria perguntar para, né, no caso, como diretor artístico, como que, no caso, por exemplo, eu sei que é algo coletivo, é você, o Reat, o Zasco, o Ig e tudo mais,
criam junto, pegam propostas, tem a Rai também entrando até a questão da comunidade. Mas, por exemplo, como que funciona normalmente a questão de uma ideia? No caso, eu perguntei pro Ig, primeiro surgiu a ideia do Cipiterno, uma arte, a mecânica, a ideia. Então, no caso, assim, por exemplo, no caso, Ex-Ignorante vai lançar uma nova coisa, né? Como que começa? Meio que alguém chega com uma ideia, com um despertar, com uma proposta? Como que funciona a parte criativa do X? A gente tem um doc enorme de ideias. Tipo, tem a ideia, número de páginas que a gente acha que vai ter, o que precisa, quem está desenvolvendo o quê. E essas coisas estão meio que. Agora a gente estava em campanha, né? Então não, mas a gente. Digamos que assim, essas coisas ficam flutuando. Cada um está desenvolvendo no seu tempo, cada coisinha ali, a gente troca uma ideia. Tipo, eu tive a ideia do Diabolik, comecei a desenvolver faz uns 2 anos, eu acho. O Ig começou a sempre, mas fica aquela coisa, tipo, cada um mostra para os outros quando quer mostrar, né? Tipo, desenvolvi uma coisa, dá uma olhada. Aí os outros opinam, né? Vamos dizer assim, que eu sou, tipo, o diretor criativo, o Ig é o diretor artístico e o Kong é o diretor de gamificação, de regra. Ou seja, as nossas palavras são meio finais em relação às nossas próprias áreas. Quando a coisa tem que terminar, quando a coisa vai acabar. Tipo, olha, tá aqui é sempre eterno. Se eu disser que o texto tá ok, o Ig disser que que o design tá ok, a regra tá ok, tá ok. E mesmo que os outros tenham alguma coisa, tipo, olha, eu como criativo vou bater o pé final de que isso aqui tá bom, de que isso aqui tá terminado. Então isso é meio que, digamos que uma hierarquização que a gente foi obrigado a desenvolver eventualmente, porque a gente é um coletivo, mas não dá para todo mundo sempre ter a abertura de mudar algo. Senão você nunca lança nada. Tudo que é feito por comitê não termina, saca? Mas dito isso, cada um tem. A nossa prática é meio que isso. Cada um tem a sua cozinha criativa. Então, cada um vai desenvolvendo as suas coisas. A gente costuma deixar no radar uns dos outros, né? Tem esse doc. Inclusive, a gente precisa atualizar isso agora pós-campanha, mas tem, sei lá. Pra você ter noção, no meu backlog eu tenho uma adaptação do Mundo Invisível para Velho Oeste, o Guerras Missorianas, que é Mundo Invisível durante o final do domínio inglês na Índia. Aí no Western eu já tenho uma ideia de uma cidade que provavelmente vai ser tipo a cidade central e vai ter umas narrativas já prontas. Mano, tem muita coisa. Agora vai me fugir, mas esses dois. O Lei Seca, que é o Mundo Invisível durante dos anos da Proibição, que tá no backlog desde antes do código ser lançado. Sempre tem um monte de coisa, saca? Só que cada um tem meio que o direito, a discretion de dividir quando quiser, sabendo que se você dividir, você vai receber opinião. Se você receber opinião, você tem que estar aberto a. Então, não mostre coisas que você não acha que está pronto para ser visto, né? Porque as pessoas podem não entender. Ou explique, tipo, olha, eu tenho uma ideia que vai ser assim, tá aqui um parágrafo que eu escrevi, saca? Opine sobre o nada que eu tenho usando o contexto que eu te dou. Mas a gente tem essa abertura de cada um pode propor qualquer ideia, e aí os outros têm o direito de quererem colaborar ou não. Até hoje a gente sempre conseguiu que todo mundo, né, entrasse em tudo, mas digamos que o ex-ignorante cresça em algum momento, além do que a gente é, provavelmente ideias vão. Porque as ideias que estão na gaveta agora é pura falta de tempo. Né? Já não tem equipe nem tempo o bastante para desenvolver tudo que a gente quer. Mas talvez um dia a gente tivesse e deixe falar: olha, esse aqui não, ainda não. Pensa melhor a ideia, sei lá, sabe? Volta para a cozinha, volta para o laboratório. E porque acontece, entendeu? No momento a gente tem os nossos períodos de desenvolvimento são muito longos porque a gente não tem como terminar as coisas rápido. Então isso permite que a gente revise, volte para a ideia, mude a ideia, junta com outra. Eu tenho essa ideia, você tem essa. Vamos fazer uma coisa só para não ter que fazer duas. No momento acaba sendo muito mais orgânico barra time bound, relacionado ao tempo que a gente tem e não tem, saca?
Mas sim, todo mundo pode propor ideia, todo mundo colabora nas ideias dos outros, né? Vamos falar sobre como é agora, é isso, todo mundo traz ideia, cada um de nós tem tipos de ideias mais comuns a si mesmo, né? O Kong gosta de compêndios e coisas assim, tanto que ele trouxe o Mística. Eu queria fazer uma coisa bem caótica, veio o Diabolik. O Ig sempre gostou de Escola Mágica, tá aí o Sempiternum, né? A gente traz. Você traz a tua própria bagagem. Se é uma coisa de autorrealização, né? Se o mundo invisível como um todo veio pra gente ter algo que a gente não tinha, nada mais justo do que essa seja a abordagem geral. Não, eu acho muito legal você estar falando, isso me lembra bastante o meu grupo de escrita, porque primeiro a gente tem, né, os nossos contos solos, que às vezes a gente está escrevendo para algum concurso, às vezes é um rascunho que, quiçá, um dia virará um livro, uma noveleta, e tem alguns projetos que a gente faz conjunto, no caso, puxa, eu tava afim de, no caso, uma colega minha falou assim, tava afim de fazer um apocalipse zumbi, só que numa pegada mais terrir, porque ela é stand-upper, né? Então ela é comediante, então ela queria fazer meio que um Zumbilândia numa pegada assim, só que do ponto de vista de um gordo no apocalipse zumbi. Como seria um gordo que, tipo, cansa, tem estria, fôlego, precisa comer muito, mas tem falta de comida, então ela queria fazer esse lado mais cômico. Aí um colega meu abraçou a ideia, eles estão escrevendo, e eu dou os meus pitacos mais biológicos de terror, no caso, aqui tá um pouco muito comédia, põe um ar mais terror, porque senão vai perder um pouco do suspense do negócio. Então, eu acho muito legal essa mecanização que vocês trouxeram, porque eu acho que só tem a crescer. Tanto o quesito de estar aberto a críticas, no caso, olha, todo mundo aqui tem o objetivo de tirar o melhor que você pode. Ainda mais que entre aspas, todo mundo representa o X, então todo mundo quer que tenha alguma coisa boa. Mas também não é uma crítica ao ponto de, isso aqui é um lixo. Mas sim, eu sei que você pode fazer melhor, então vamos Claro. tirar o melhor. É isso que eu acho Ou bonito olha, dessa é parte. assim que eu acho que pode ficar melhor. Bora ou não? Não quer isso? Tudo bem. Volta, cozinha sozinho de novo, não tem problema. Mas eu acho que é mais sobre. É isso que você falou, não é sobre isso é uma merda, e se a gente fizesse dessa maneira? Para sempre eterno, não sei se você conversou com isso com o Ig, mas, nossa, a gente tá na. O edit que saiu, que vai sair, quer dizer, é o quarto edit, como um total. Tipo, o Ig escreveu a Sempiterno praticamente inteira primeiro, a gente testou na primeira jogo, entre nós a gente falou, puta, isso aqui, tipo, tinham dois diretores, a gente, depois de uns jogos a gente falou, puta, esse diretor não acrescenta nada, saca? Não faz muito sentido que ele seja um padre, não sei o que, para nada, e já era, saiu do bagulho. Então foram 4 encarnações, assim, para todo mundo falar, ok, chegamos, agora chegamos onde a gente tinha que chegar. Sim, eu acho isso muito legal, principalmente porque eu acho que construir um grupo coeso, não coeso assim tanto assim de todo mundo junto, mas sim essa unidade, eu acho isso muito legal porque encontrar um grupo que não precisa necessariamente pensar igual, mas que saiba se complementar da melhor maneira, eu acho que é talvez assim o ideal do ideal quando a gente pensa em momentos criativos. Porque claro, todo mundo tem a sua cozinha, mas não impede de, no caso, alguém, por exemplo, que manja um pouco mais de defumar, que tal dar uma defumada nessa carne? Ou a pessoa que sabe um pouco mais de como, sei lá, coalhar o queijo, fazer uma coalhada assim que vai intensificar muito melhor o teu frango com a calhada da outra pessoa. E não tira o mérito do teu frango. A diferença é que agora é algo que é com o outro. Então, eu acho isso bem legal que, tipo, mesmo que a Sempiterno tenha nascido da cabeça do Ig, ter essa energia ex-ignorante, onde vai com um pouco de tudo, eu acho que é o que me encanta
nesse sistema. Tanto que até eu falei pro Ig que a forma como vocês jogam, uns um pouco mais contidos que o outro, no caso o Kong ele é um pouco mais contido no quesito de expressão, você e o Ig é mais, o Reat é o meio termo, mas a unidade que vocês fazem é algo assim que me encanta demais. Eu odeio perder as sessões quando eram de quintas-feiras, eu trabalhava de quinta-feira, eu tinha que ver no YouTube, porque estar no chat parece que é algo mais vivo, ainda mais que É, vocês total. trazem essa vida. Então, assim, eu acho que é um laboratório muito legal assistir as campanhas que vocês fazem, porque essa parte narrativista, juntamente com o interpretativo, eu acho que falta no ambiente geral, porque eu sinto falta disso. Uhum. Quando eu sento numa mesa e eu vejo que as pessoas não estão dando o seu melhor, isso me embaça demais. Não precisa ser tipo assim, todo mundo é artista, o mestre é um puta fucking narrador. Não, mas se eu vejo que o cara tá errando, mas com vontade de acertar, isso já me Total. cativa pra cacete, entendeu? Então eu acho que é um Super. ponto até que você trouxe. Eu vou errar, mas eu quero. Né, se eu cair, eu quero cair atirando. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, Cid, a gente poderia ficar aqui falando várias coisas. Eu acho, assim, que vocês do X têm uma energia que me cativa pra caramba, então baba ovo pra caramba. Tá em Mas casa. eu gosto, assim, de deixar assuntos abertos pra ter motivos e desculpas pra chamar vocês de volta. Então, fazer uma Certeza. brincadeirinha aqui pra vocês, que eu vou fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ok. Beleza. Você se encontra numa rua deserta e você acha um pouco estranho porque ela normalmente deveria ser mais movimentada, porém ela está deserta ao ponto de você escutar o tilintar de lâmpadas dos postes, fios desencapados ou até mesmo muito ao fundo cachorros e animais latindo. Até que você, ao perceber, no final da rua, você vê um vulto. Qual que é o formato desse vulto? Humano. O pior formato que você pode encontrar num vulto é um vulto humano. Maior do que você. Tá certo. Quando você vai chegando perto desse vulto, você vê que ele começa a nevoar o seu campo de visão, até que quando você chega ao ponto de conseguir tocar, porque é um vulto, porém parece ser um teu de neve. Quando você toca, você sente uma sensação física. Que sensação física você tem ao tocar o vulto? Frio. Extremo. Aquele que você sente que tá congelando as extremidades. Você está passando por uma porta e essa porta, ela meio que tem um letreiro que pisca nela e você vê que esse letreiro tem algumas letras piscando, outras letras apagando, mas ela aparece ser a placa de alguma coisa que te relembra algo da sua infância. Que memória é essa? Nossa. Uma coisa da praia que eu ia com os meus pais nos fins de semana e afins. Caiobá, aqui perto de Curitiba. E você sente essa memória praiana de você estar com a sua família na praia, às vezes, né, às vezes esquecendo o chinelo no carro, e aquela areia quente, onde você vai pisando meio como se fosse um lagarto no deserto, e você chega, né, correndo até a praia e você vê o mar. Só que a cor do mar, ela deveria ser aquele azul que reflete do céu, porém tem uma cor diferente. Qual é a cor do mar? O céu tá azul? O céu tá azul? O céu tá azul. A água tá, tipo, dourada. Como se fosse refletindo um final de dia. Maravilha. Então você sente que está de dia com aquele céu azul, porém você percebe que a água reflete como se fosse um amanhecer. E no momento que você
percebe essa sensação, tanto que a água ela está muito mais fria do que deveria ser pelo fato de ser de dia, meio-dia, e a água deveria estar um pouco mais quente. Até que você sente a sensação do mundo virar de ponta cabeça, como se você tivesse indo para aquele ser espelhado e você encontra. Quem você encontra ao virar de ponta cabeça e estar no mar do amanhecer? Isso é difícil. Não quero falar nada pesado demais. Algum parente distante, alguém que eu conheço, sei que existe uma proximidade, mas a distância literal é tão grande que você provavelmente nem lembra o nome da pessoa de primeira. Então, A falsa memória de alguém. maravilha. E pessoal, esse foi Cid Osna aqui para vocês, mostrando na prática o que é jogar RPG e sentir um pouco mais dessa fantasia urbana, indo um pouco para a praia, mas essa fantasia um pouco mais realista. Exato. E esse aqui foi Cid. Então, Cid, muito obrigado por ter aceitado essa conversa, sempre um Tamo junto. prazer inenarrável. E as considerações finais e o jabazinho à sua vontade. Bom, prazer é meu. Obrigado por me chamar, obrigado por fazer parte do Além do Véu também. Quando eu sair, a gente já vai ter jogado todos, então venham assistir o Rafa jogando com a gente. Colhem no exignorante.com, conhecer os nossos materiais, tem os downloads, tem o pacote gratuito que tem o intro, né, o quick guide dos nossos core books, tem uma aventura pronta para humanos, colhem junto, conheçam as coisas, mandem pra gente o que vocês acham, mandem as ideias de vocês, a gente é super aberto, colaborativo. Estamos no Discord, onde você fala direto com a gente também. No Instagram também, eu tô sempre respondendo por lá, então se você mandar mensagens, provavelmente vai estar falando comigo. Quando assistir as lives, quando assistir no YouTube e tudo mais. E é isso aí. Muitíssimo obrigado por nos darem a sua atenção. Então, pessoal, vou deixando aqui para vocês o linkzinho tanto do Discord quanto do site, da Twitch e de todas as informações que vocês quiserem para poder encontrar mais coisas. Também vou deixar uma listazinha de alguns vídeos que tem aqui falando um pouquinho sobre Civiterno, um pouco sobre Diabolik e outras coisinhas que ainda futuramente irão onde aparecer. E se você gosta de lore, eu sei que vocês gostam porque aqui é um canal de world building, também vou deixar aqui para vocês um link para vocês e verem lá o podcast deles que falam um pouco mais da lore do Mundo Invisível, que eu ainda vou fazer e trazer review aqui para o canal. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a quem ficou até aqui e valeu!